Eu vou conversar agora com o Vitélio Brustolin, ele que é pesquisador da Universidade de Harvard, News das 10. Olha, fazendo o nome, a troca dos jornais aqui, mas Vitélio já está aqui do meu lado, no telão, é isso que importa. Professor, uma ótima noite, seja muito bem-vindo ao News das 10. Boa noite, Rafael, boa noite a todos. Prazer conversar com vocês novamente. Professor, estou curioso para saber da sua expectativa. Amanhã, Joe Biden vai falar com a nação, vai ter o seu discurso televisionado. Hoje acompanhamos Kamala Harris durante a tarde, dizendo, até deixando ali uma situação que eu achei curiosa. Não parece uma aposentadoria depois que vai sair agora do cargo de vice-presidente. Diz que a luta não terminou e que o caminho ele continua ainda aberto. O senhor acredita que nesse movimento de leitura do que deu errado, hoje nós falamos se o erro teria sido a possível escolha de Tim Walz e não o governador da Pensilvânia, Shapiro, que é bem avaliado, um estado com 19 delegados, no final das contas ela acabou não levando estado nenhum, só a Pensilvânia não seria a solução para os problemas dela. Mas também se Joe Biden era uma questão muito delicada para uma candidata que só teve 100 dias de campanha. Nessa avaliação desse movimento todo, o senhor acredita que temos fatores, na verdade é um combo de problemas e muito pesado para o partido? Eu vou começar pelo Biden, que provavelmente vai fazer uma defesa do mandato dele, porque ele é muito mal avaliado, e da vida pública dele de 50 anos de serviço público. A questão da Kamala, Rafael, é que desde o início ela não foi preparada para ser uma candidata substituindo o Biden. E nós percebemos isso porque a área do mundo que a Kamala ficou responsável é a América Central, que é uma área do mundo difícil de se trabalhar para os Estados Unidos, porque é por ali que entra a maior parte dos imigrantes ilegais e das drogas. Então, é uma área de pouca visibilidade e muito complexa. A Kamala, é por isso que ela foi acusada de ser uma das responsáveis pela imigração, que não deu certo, a política do Biden, porque ela deveria conversar com os presidentes dos países da América Central para tentar resolver, especialmente, o problema da imigração, mas também do tráfico de drogas. Agora, quando ela diz que a luta não acabou, né, isso faz parte do slogan dela, né? Quando nós lutamos, nós vencemos. E aí é interessante que ela tenha parabenizado, dito que será uma transição pacífica, o que difere do cenário da eleição passada, em que teve a invasão do Capitólio. Mas há muitas críticas dentro do Partido Democrata sobre essa questão de não ter sido feito um substituto, de não ter tido novas prévias para escolher um substituto, porque o Shapiro, como você citou, é muito popular dentro dos Estados Unidos. Se isso fosse feito, deveria ter sido lá em janeiro. O que aconteceu? Aquele debate na CNN Internacional, ele foi muito antecipado. Geralmente os debates não acontecem com tanta antecedência, 90 dias antes das eleições. E há quem diga que isso foi por conta da equipe do Biden, que percebia que ele não tinha condições de concorrer a um novo mandato, mas que como ele sempre se apresentava lendo seus discursos, inclusive no discurso do Estado da União ele se apresentou muito bem, muito coreografado, foi antecipado, então, esse debate, a insistência, inclusive, foi da equipe do Biden, e foi ali que tudo começou a desandar para o Biden, e aí a Kamala teve menos de 100 dias para fazer a sua campanha, sendo que ela era pouquíssimo conhecida dentro dos Estados Unidos, inclusive por conta disso tudo, de ela não ter sido preparada para ser a substituta do Biden, Rafael. Professor, hoje nós acompanhamos, inclusive, um documento sendo divulgado por famílias de reféns em relação aos ataques realizados pelo Hamas contra Israel, e aí eles endereçavam esse pedido diretamente a Donald Trump para que ele agisse o mais rápido possível. Hoje eu estava olhando ao Jazeera, eles publicaram inclusive uma reportagem, foram ouvir aqueles eleitores que discutimos aqui do Michigan, descendentes de países árabes, que discordavam muito da política de Joe Biden, dizendo que o apoio que era oferecido a Israel era condenado por cada um deles e que eles responderiam nas urnas. Ela perde ali o Estado. Obviamente que isso vai muito além dessa questão, mas era um calcanhar muito delicado para a candidata democrata.
O senhor acredita que esse movimento, inclusive já pelos parabéns que foram dados através das redes sociais por Benjamin Netanyahu, que esse apoio ele continua agora num nível maior? Israel recebe ainda mais ajuda do governo americano em relação a essas duas lideranças? Não tenho nenhuma dúvida disso. O primeiro presidente com quem o Trump falou foi o Netanyahu. O Netanyahu e o Trump são amigos. Durante o governo anterior, o Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel, que é uma demanda de Israel, que quer que Jerusalém seja reconhecido como sua capital. E aqui lembrando que pela convenção, pela resolução da ONU de 1948, Jerusalém deveria ficar sob tutela internacional, porque também é reivindicado pelos palestinos que desejam criar o seu Estado. O governo Biden se posicionou em torno de uma política que é de décadas dos Estados Unidos, que é a dissolução de dois estados, o Estado palestino e o Estado israelense. Mas o Trump nunca foi favorável a essa solução, ele sempre foi favorável à solução do apoio a Israel. Historicamente, os Estados Unidos são o país que mais apoia Israel, são 280 bilhões de dólares, essa é a estimativa mais recente, desde 1948. Desde o governo Obama, Rafael, são 3,8 bilhões de dólares por ano e alguns sistemas, como o sistema Domo de Ferro, para proteger Israel de foguetes, foram desenvolvidos em parceria com os Estados Unidos. Inclusive, neste momento, por conta do segundo ataque que o Irã promoveu a Israel, os Estados Unidos entregaram a Israel um sistema THAAD, que é um sistema muito avançado de defesa antiaérea. Então, não há nenhuma dúvida do apoio do Trump para o Netanyahu e para Israel. Inclusive, isso já era muito claro durante a campanha eleitoral, que tanto os democratas quanto os republicanos apoiariam Israel, mas os republicanos de uma forma mais próxima a Netanyahu, por conta dessa amizade que existe entre os dois, Rafael. Nós, já na primeira pergunta, a gente verificava o que Joe Biden vai dizer a partir de amanhã. O senhor já nos deu uma dica boa, vai defender a própria administração. Mas eu queria um pouco da sua análise para a gente entender se há uma reformulação ou se, na verdade, isso é muito para o Partido Democrata, depois de uma derrota onde Kamala Harris, ela não ganha nenhum dos estados essenciais, ela perde o eleitorado mais jovem, ela perde o voto latino consideravelmente, tanto em Nevada como também no Arizona, e ela consegue menos delegados do que Hillary. E dá absolutamente para Donald Trump a maioria em votos e a maioria dos delegados. Não só isso, né? Ele também ficou com o Senado, né? Ele ficou muito parecido com o início do primeiro mandato dele, né? Ele tinha a Câmara dos Representantes, o Senado, e daí nas eleições de midterm ele perdeu a Câmara. Então aí a gente lembra do embate que ele tinha com a Nancy Pelosi, porque ele queria terminar o muro na fronteira com o México e a Câmara não aprovava os recursos. Além disso, mais uma vantagem, só para terminar esse raciocínio, são 9 juízes na Suprema Corte dos Estados Unidos, 6 são conservadores e o Trump vai ter a condição de indicar mais 2, ou seja, ele vai preencher aquela instituição de uma forma conservadora que deve durar muito tempo, inclusive se ele nomear juízes jovens de 40 e poucos anos. Agora, Rafael, sobre a questão do legado, né? Pois é, a Kamala, ela foi uma continuidade desse governo Biden e as pessoas querem mudanças nos Estados Unidos. Nós conversávamos ontem sobre o aumento do custo de vida, porque a inflação chegou a 9% há 3 anos, é a inflação mais alta dos últimos 40 anos. Os estadunidenses não estão acostumados com inflação. Para conter a inflação, veio a maior alta de juros dos últimos 20 anos, chegou a 5,5%, hoje está em 5%. Então, o custo de vida aumentou muito, só 2,5% das casas são negociadas atualmente. As pessoas não conseguem mais trocar de casa porque os juros dos financiamentos são muito altos. Eu sei que para o padrão brasileiro parece pouco, 5%, mas para o padrão dos Estados Unidos, que em 2020 tinha 0,25% de juros, 5% é altíssimo. Então, o que acontece? Existe uma insatisfação generalizada nos Estados Unidos. A vida da pessoa que não está muito antenada com questões internacionais ou com questões identitárias,
é como se paga as contas, como se vai ao supermercado e se paga a alimentação dos filhos, da família. É por isso, inclusive, que o Trump teve tanto apoio feminino, apesar da Kamala ser uma mulher e os Estados Unidos nunca terem elegido uma mulher na sua história. Porque as mulheres vão mais ao supermercado do que os homens e conseguem ver nas prateleiras a diferença de preços. Esse foi o mote da campanha do Trump, né? Coloque a mão no bolso. Você está melhor hoje ou estava melhor em 2019, quando era presidente? Então, as pessoas queriam uma mudança. E como a Kamala, Rafael, é vice do Trump, ela não podia, vice do Biden, aliás, ela não podia simplesmente bater no governo que ela faz parte. O que seria diferente se tivesse um outro candidato, vamos citar o Shapiro aqui, que você mencionou, que não faz parte dessa administração, que é um democrata, que é popular e que poderia fazer uma autocrítica sem ferir o presidente Biden. Rafael. Professor, temos mais 2 minutinhos. Eu quero tocar num ponto importante. O senador Bernie Sanders, hoje ele tuitou dizendo que o que aconteceu com o Partido Democrata nessa última eleição é porque eles deixaram de ouvir os eleitores, trabalhadores, pobres. Primeiro começaram com os eleitores brancos, até para a comunidade latina, e envolvendo os eleitores e as comunidades com uma densidade demográfica de eleitores negros que é muito significativa. O senhor acredita que, apesar das dificuldades que Trump enfrentou durante a campanha, como algumas palavras num contexto que elas eram delicadas, o que aconteceu em Nova York, que discutimos aqui ontem, que para o eleitor eles desassociaram aquilo que eles não gostavam e olharam de uma tacada só para a economia, vamos para isso aqui e depois nós conseguimos resolver? Isso é o que explica um pouco dessa vitória de Trump? Eu gostei quando você disse que explica um pouco, porque é difícil generalizar, né? São milhões de votos, né? Me parece que o fato do Trump ser oposição, o candidato ante esse governo estabelecido e as pessoas quererem uma mudança, minimizou os problemas do Trump. Inclusive porque o Trump é condenado por um júri popular, ele vai ser o primeiro presidente dos Estados Unidos condenado criminalmente. As pessoas deixaram isso de lado, muitos alegam que foi uma perseguição política, esses processos todos, e que, na verdade, o que interessa para o cidadão médio é como ele vai fechar as contas no fim do mês, como ele vai sustentar a sua família e conseguir viver um pouco sem precisar de 2, 3 empregos, porque essa tem sido a situação de muitos americanos atualmente, Rafael. Professor, queria mais uma vez agradecer também por ter estendido um pouco do horário e para cá um pouco mais tarde, conseguir ficar aqui com a gente para analisar essas questões que são muito importantes. É só agradecer, uma análise sempre muito bem feita para a gente conseguir entender o que vamos acompanhar a partir de agora, não só nos Estados Unidos, mas nas outras nações ligadas a eles nesse momento. Muito obrigado, professor. Imagina, é sempre uma alegria conversar com vocês. Até logo. Até mais.